irmão, a paz de Jesus. Hoje trazemos o provérbio 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O livro é Trilhas da Libertação, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Socorros de emergência. Retornando ao centro das nossas atividades, encontramos Dr. Carneiro e Fernando, que se ausentaram antes para labores pertinentes a socorro dispensando o médium Davi, para quem todas as exortações dirigidas permaneciam propositalmente ignoradas, comprometendo-se cada vez mais com a sintonia, a sensualidade, os alcoólicos, que passaram a fazer parte do seu cardápio, das lautas refeições que lhe eram oferecidas. De tal forma irregular se lhe tomara a conduta que o próprio Dr. Hermann compreendeu a dimensão do desequilíbrio de seu pupilo e médium. Não poucas vezes advertia-o, sem conseguir os resultados esperados. A descida aos porões do erro sempre faculta acesso à marginalidade, nas sombras morais. Aquele que se corrompe, intoxicando-se com os vapores do triunfo ilusório, torna-se soberbo, passando a ver o mundo por meio de lentes distorcidas, de forma a preservar os hábitos licenciosos equivocados. Nesse descaminho do homem alucinado, Adelaide, a esposa, igualmente invigilante, cooperava para sua venalidade e ambição também desmedida, estimulando-a a aplicar o tempo sob as vultuosas recompensas materiais. Estranhavam-lhe, de certo modo, o comportamento no relacionamento íntimo e suspeitava a respeito de aventuras extraconjugais. Quando seu ciúme a coimava gerando discussões frequentes, ele silenciava-a mediante presentes caros que resultavam do comércio nefário das faculdades mediúnicas. Diante da gravidade do problema, o Dr. Hermann, antes reacionário à presença do Dr. Carneiro no cenário de suas atividades, recorreu-lhe à orientação, à ajuda, razão por que o venerado amigo e Fernando voltaram a acompanhar os atendimentos na novel sociedade que o médium criara. Após afastar-se da casa espírita, ali encontrando o irmão Ernesto, igualmente preocupando-se com o desenrolar de todos os fatos. Inamistoso e arrogante em relação aos doentes, pobres e mal vestidos, que rotulava de questões kármicas, qual se a problemática na área da saúde dos ricos também não o fosse. Davi montara um esquema de pessoas ambiciosas que passaram a assessorá-lo, explorando os incautos nos espetáculos que produzia. A mediunidade responsável jamais subira aos palcos. Estabeleceu o nobre codificador do espiritismo sem consequências funestas para aquele que se deixava arrastar pelo sensacionalismo e pela audácia. Sem a presença dos espíritos, não ocorre o fenômeno mediúnico. E como os nobres não se submetem a tal ridículo, não faltam os levianos e os maus, que se comprazem com essas excêntricas demonstrações espetaculosas, normalmente resultando em face do mau uso, em suspensão ou mesmo perda da faculdade. O padrão vibratório do psiquismo de Davi se tornara tão instável e inferior que a comunicação do médico cirurgião fazia-se agora penosa para ambos, entre espasmos e ritos nervosos, a fim de ser conseguida a sintonia, o acoplamento perispiritual. Vigiado pelo sicário enviado do soberano das trevas, estimulado ao prosseguimento dos disparates comprometedores, por diversas vezes deu acesso à comunicação de hábil mistificador, que se passava pelo diligente Esculápio benfeitor, ludibriando os aficionados desatentos, fascinados, que transitavam na mesma faixa moral e psíquica. Logo depois começaram os insucessos, principalmente por meio da aplicação de antibióticos,
quando terminadas cirurgias, as quais passavam a provocar dores nos pacientes. Sucede que o desgaste das energias genésicas de Davi, nas noitadas de prazer vil, encharcando o perispírito de vibrações perniciosas, produzia a neutralização do conteúdo anestésico dos seus fluidos, diluindo igualmente mais tarde a ação bactericida, mesmo quando outros benfeitores espirituais tentavam intervir para manter a asepsia, retirar a dor. Alguns desses amigos desencarnados ainda permaneciam auxiliando por amor. Os clientes eram ingênuos, confiantes e oravam, suplicando o apoio da divindade nos cometimentos a que iam se submeter quando ali chegavam. O médium, sob terrível indução obsessiva, no entanto, continuava a descida no rumo das paisagens lúgubres. Sem saber como, o que mais fazer, Dr. Hermann buscou apoio e diretriz, interrogando qual providência seria tomada, se a interrupção ou a supressão da faculdade, a fim de evitar o tombo final na loucura moral. O sábio instrutor, após acompanhar a nova e infeliz fase de Davi, estabeleceu que as providências socorristas não cessariam, mas que, em razão da eleição do médium pelos comparsas inditosos, já lhe definiram o Calvário. Sugeriu então ao Dr. Hermann acompanhá-lo, aguardando quaisquer momentos favoráveis para inspirá-lo, porém não mais se comunicando, desde que, mediante as afinidades de gostos e interesses, ele fora substituível, lamentavelmente, pelo adversário. Queria lançar o medianeiro invigilante e presunçoso no caos para o doloroso despertar. Davi, em razão da mudança de comportamento, passou a ter grande aptidão para fazer inimigos. Sempre de mau humor, exteriorizando cansaço e azedume, somente se sentia estimulado e jovial quando a sua corte o cercava de bajulação. E jovens mulheres igualmente irresponsáveis apresentavam-se para as orgias nos hotéis e bordéis da moda. Perdia-se na decadência moral do homem imprevidente encontrar algumas das regras propostas pelo soberano das trevas que lograriam corromper os indivíduos que se lhes fizesse alvo de cuidados e obstinado interesse destrutivo. Essa técnica, ele assegurava, é a mais valiosa porque é mais sutil e apetecível do que a perseguição desenfreada. Abre aspas. Deseja conhecer alguém? Fecha aspas. Expusera cínico oportunamente. Conceda-lhe a liberdade, conceda-lhe o poder, a fortuna. Depois retirem-lhe tudo, caso ele não tombe na primeira fase. Não foi assim que Satanás provocou a Deus, que Jó não o amava, apenas desfrutava de tudo quanto lhe fora concedido? Fecha aspas. Em realidade, a narrativa sobre Jó apresentava-o em 3 fases distintas: na abundância com alegria, na miséria com revolta e, por fim, na fartura multiplicada após o arrependimento, agora com louvor. Meu querido irmão, um grande e forte abraço. Amanhã nós voltamos, dando seguimento a Trilhas da Libertação, no capítulo Socorros de Emergência.